Não sei se você concorda. Sabe, eu concordo plenamente com você, Davi. E eu te digo mais, o próprio Lula já chamou o Bananinha de camisa 10. Você é meu camisa 10, cara, você só me ajuda. O Zé Dirceu e a Gleisi Hoffmann falaram que o Bolsonaro merecia uma prisão domiciliar. O Bolsonaro é uma liderança. Por que que a Gleisi Hoffmann e o Zé Dirceu iriam defender o Bolsonaro? Aí o que que vem essa galera? Exatamente o que você falou. Eu tenho uma postagem, eu escrevi exatamente isso. O bolsonarismo é a morfina que mantém o povo anestesiado. Do Lula você já sabe que não vem nada de bom dali. O problema é que esse pessoal se camufla de conservador, eles se camuflam de conservadores. Aí eles chamam quem diz qualquer coisa, como você está falando, eles chamam de traidor, cala a boca, eles assassinam sua reputação para você não poder falar, e aí eles mantêm essas cortinas de fumaça e vão anestesiando e o país vai sem ninguém reclamar. O pessoal nem chega a reclamar. Você vê que essa legislação, na época da Dilma, eles aprovaram uma medida que facilitava o aborto. Aí o pessoal de internet reclamou, o povo saiu na rua e tal, a Dilma reverteu. Quando chegou o Queiroga, ele fez igual. Aí veio esse monte de anestesista brifado, fala assim, não, ele não pode fazer nada. Não pode. Aí o pessoal mostrou que no tempo da Dilma tinham revertido. Aí pegou mal, hein, pegou mal. Só que com o tempo, eles foram anestesiando de tal forma que qualquer pessoa que tem coragem de falar igual você falou, é metralhado, perde seguidor. O cara arrega, o cara arrega. E aí vai estragando o país, porque as pessoas não falam nada. E a gente que fala, ó, você disse com bastante propriedade, o crime aumentou. E aí o que que eles colocam? Olha, aumentou o feminicídio. Não é que aumentou o feminicídio, aumentou o assassinato. 10% dos assassinatos é contra a mulher e 90% é contra homem. Assassinato contra homem, ninguém dá bola, que se exploda. Aí os 10% que é contra a mulher fala que é feminicídio. E aí vem o Flávio e fala, olha, temos que acabar com o feminicídio. O Tarcísio, ele cortou metade do orçamento, 300 milhões de reais, contra o crime organizado no estado de São Paulo. Mataram no aeroporto, metralharam o cara, metralharam o ex-delegado geral, tudo estado de São Paulo, parecendo crime de Rio de Janeiro. E aí o Tarcísio, o que ele fez? Está abrindo batalhões só para defender mulheres. Cara, a insegurança, a violência, o PCC, o narco, ele é contra todo mundo, cara. Quando aumenta a violência, vai aumentar contra a mulher. E aí o cara que é bandidaço, você pode botar medida protetiva, o cara não tem endereço, o cara não tem medo, ele vai passar em porta giratória, ele não tá nem aí. Quem se ferra é o cara que tem endereço, que tem emprego, o cara que é mais quadrado, aí esse cara pode ser perseguido, pode ser, né? A gente sabe como é que é o Brasil. Então, o Flávio, a Damares, o Bolsonaro, o Carluxo, esse pessoal, eles vão fazendo a agenda de esquerda completamente avançar muito mais rápido do que se só tivesse o PT. Eu fico ouvindo a Bíblia, Davi. E na Bíblia, cara, quando se fala do Lucifer, ele é um anjo, né? Ele é um anjo. É de luz, inclusive. Aí fala, não, mas ele é um anjo de luz. Você pode... Ai, não, mas tem o lado bom do Lucifer. Ele é um anjo. Né? Esse pessoal que vem falar, não, mas o governo Bolsonaro teve o lado bom. Né? Qual é o lado bom do governo Bolsonaro? Assim, foi só destruição, cara. O PT estava enterrado, cara. O PT estava enterrado, o Lula estava preso, o dólar 3,26. Mas para mim é o seguinte, quando eu estava lá com eles, Davi, eu almoçava com o Bolsonaro e os generais, eles falavam assim, o Lula é o melhor adversário para nós, ele vai ser bom. O Moro, que agora está lá com o Valdemar, falou, pô, eu ouvi do Bolsonaro comemorar o Lula ser solto. Tem um vídeo do Bolsonaro, dá um Google aí você que está assistindo, falando assim, e se for para votar para absolver o Lula no processo, que vote, ou tudo que ele está acusado passa a ser verdadeiro. Defender o Lula, tal, para mim é igual as duas asas do Lucifer, entendeu? O Lucifer ele não consegue voar com uma asa só, precisa de duas.
E aí fica esse joguinho, o teatro das tesouras. Lula precisa de Bolsonaro, Bolsonaro precisa de Lula, e a gente segue nessa maldição que é o Brasil. O Arthur, eu até queria te perguntar, porque você teve mais contato, assim, né, pessoal. Me diz uma coisa, você acha que se não fosse, vamos dizer assim, essas nuvens que param sobre os filhos de Bolsonaro, muita gente diz que é corrupto, esquema de rachadinha e etc. Se não fosse isso, o Bolsonaro, como pessoa, você acha que ele conseguiria ter feito um governo melhor? Eu vou te responder, não. Por quê? Não. O Bolsonaro, ele se pinta de conservador. Então falam, não, mas ele representa os conservadores e tal. O Bolsonaro, desde lá de trás, o que aconteceu? Eu e meu irmão, a gente foi chamado a ajudar, a gente ajudou de graça. De graça, cara. A gente fazia apoio científico, a gente era professor federal e ajudava o cara. E a gente acreditou nele, porque a gente, com tanto ódio contra o PT, não quis ver o errado que o Bolsonaro era. E não fizemos a lição de casa de ver o que ele já tinha votado. Bolsonaro já defendeu o Chaves, já defendeu o Aldo Rebelo, falou que votou no Lula. Cara, e de conservador, na vida pessoal dele, o Bolsonaro virou pra gente, olhou no olho e falou assim, eu dou minha palavra de honra militar, que a gente falou, ó, vai botar nossas famílias na reta para te ajudar. Você vai pegar corrupto, vai acabar com esse sistema podre, dou minha palavra de honra militar. E ele dá uma choradinha, cara. Hoje a gente sabe que ele chora qualquer coisa, o ar-condicionado faz barulho, ele chora. E aí se você vai olhar a vida pessoal dele, cara, eu também não sabia. Ele era casado com a mãe dos três ali, era a Rogéria, a primeira mulher dele. Ele era casado com ela. Ela é mais velha, né? Ele era casado com a Rogéria, a mãe do Bananinha, do Chocolate e do Carluxo. E aí, em 98, ele era casado com ela, nasceu o Renanzinho. E o Renanzinho nasceu, o Bolsonaro não o reconheceu. Então ele nasceu só, era Renan Vale, acho. Não tinha o nome do pai. E aí teve uma ação de DNA, e aí o Bolsonaro reconheceu, o Bolsonaro deu uma entrevista ainda falando assim, ó, disse pra ela, você decide se quer abortar ou não. Então assim, se você é cristão... Né? Se você já leu qualquer epístola de Paulo, você sabe que adultério é um pecado mortal. Se você quer ser conservador, e aí ele teve esse filho durante o casamento anterior. Aí ele teve 3 mulheres e filho com as 3, cara. Então assim, de conservador nesse aspecto, nada. Mas diz muito da pessoa, demais. Falou assim, aborto, se ela quiser faz. Entrevista ele deu. Entrevista. Para o pessoal que defende aborto, eu pergunto a vocês, se Maria tivesse... porque o pessoal fala assim, não, mas na concepção, né, ainda não é o Adrilles, que é vereador aí do movimento bolso-leprista em São Paulo. Eu também não acho, aquele bicho não é conservador. Exato, o cara que defende aborto, que fala, não, pode fazer, tal. Enfim, esse é um aspecto. Aí vem o segundo. Ele é totalmente sistema. Ele falou no governo, eu nunca fui direita, eu sempre fui centrão, cara. Eu sempre fui centrão. E ele foi ali colocando, todo mundo colocou Ciro Nogueira, falou, é a alma do meu governo, é o Ciro Nogueira. Aí pegaram um lance ali no MEC, depois que o meu irmão saiu do ministério, e prenderam o ministro. Que ele tinha falado, eu coloco minha cara no fogo por esse ministro. Não o meu irmão, o outro que ele substituiu. E aí prenderam o cara com aqueles, né, acusações ali, barras de ouro. E aí o Bolsonaro falou assim, não foi corrupção, como acontecia nos outros governos, foi tráfico de influência, é comum. Cara, tráfico de influência. Então um cara que confessa que no governo dele, não é aquela corrupção, mas é um tráfico de influência que ele confessa, e não dá nada, hein? No Brasil hoje, ó, tem investigação, é uma confissão que ele fez em termos jurídicos.